Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Imersão na Educação e Saúde com profissionais de sucesso. Eu sou a doutora Helenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e hoje convidei a Rejane Brasileiro Garcia, psicóloga, neuropsicóloga, poetisa, que vai estar falando um tema muito importante, sempre foi, mas agora ainda mais, que se chama desesperanças. Então não saiam daí que o programa vai já começar. E para dar início ao nosso primeiro bloco, eu vou chamar a convidada Rejane Brasileiro Garcia. Vem aqui, Rejane. Que prazer recebê-la. O prazer é todo meu. Eu tenho certeza que hoje o programa, como sempre, está imperdível, mas o tema hoje é um tema muito promissor, é um tema que realmente precisamos falar mais sobre desesperança, né? Um mal que acomete a todos, né? Pois vamos sentar, por favor. Sim, vamos lá. Então, Rejane, antes de iniciar, primeiro eu quero agradecer a sua presença. É muito importante trazer, dar voz, né, àquilo que muitas vezes as pessoas não conseguem nomear, tristeza, desesperança, medo, vulnerabilidade. Então, aqui conosco a psicóloga Rejane Brasileiro Garcia, que tem um livro escrito, que tem materiais bacanas para falar, inclusive muitos cases que acabam sendo seus também, né? Isso. Então, case onde ela conta um pouco da história dela, mas ela também traz dados do percurso, da clínica, dados científicos também de outros profissionais que vão contribuir com essa fala super bacana, que o tema a gente precisa continuar nele, que é desesperança. Rejane, pois então diga aqui para os nossos telespectadores quem é a Rejane Brasileiro Garcia, o que é que você faz, fala um pouquinho sobre você para a gente entrar nesse tema. Bom, podem me chamar de Rejane, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, trabalho também na UTI neonatal, com recém-nascidos. Olha aí. E também gosto muito de escrever, sempre escrevi bastante, já participei de algumas coletâneas, com crônicas, né, poesias, e até chegar no meu livro único, né, o meu livro que aí foi o primeiro, entendeu? E esse Só livro meu. deve ter um tesouro guardado neste livro, Sim, tem né? bastante coisa com relação, inclusive, ao tema, que foram experiências vivenciadas, né? Quando foi o lançamento deste livro, Em Rejane? 2018, 2017 para 2018. Antes da pandemia, você já estava escrevendo. Foi, antes da pandemia. Eu sempre gostei de escrever, né? A escrita, para mim, sempre foi um referencial muito grande de colocar tudo aquilo, todos os meus sentimentos, né? Naquelas páginas, né? Então, assim, escrevia mesmo à mão, depois eu comecei a escrever, né? Com a tecnologia avançando. Chegou e não teve como a gente dizer não, né? E você sabe que a escrita, Rejane, ela é uma projeção, né? Isso, Por meio da escrita, a gente consegue, sim, transcender, né? A gente consegue colocar ali no papel, aquele papel, quando você está escrevendo, é o mundo da pessoa, quando você está desenhando. Então, a escrita, ela é terapêutica. Inclusive, tem psicólogos que trabalham com a escrita terapêutica. O quanto que a escrita, ela consegue revelar dores, sentimentos, muitas vezes, até possíveis sintomas que a pessoa nem percebe que ela vivencia, mas quando ela coloca no papel e ela vai ler, né? Opa, tem algo aqui que está doendo muito mais do que eu imaginava, né? Então, a escrita que você traz como uma poesia também tem a ver com a tua história? Sim, inclusive também eu fiz alguns quadros, né, de pintura, porque a arte-terapia também, né, engloba também a escrita, né? Ela é uma forma de se autorregular, uma forma de você se autoconhecer, né? Assim, uma coisa muito importante, que muitas pessoas não conseguem perceber isso, né? Não sabem os potenciais, né, que tem.
Então, assim, para mim foi uma experiência maravilhosa e eu só não escrevo mais porque não tenho muito tempo. A escrita para você, ela é uma escrita que ela traz benefícios e por meio da sua escrita você lançou um livro que Isso. também serve como ferramenta para as pessoas conhecer um pouco da tua história, se autoavaliarem, né? Fazer uma autorreflexão sobre si próprio, entender um pouco mais sobre, muitas vezes, sentimentos e emoções que se confundem, né? Então, fala um pouquinho sobre o livro. O meu livro, inicialmente, eu não quis trazer apenas as questões emocionais, né? Então, o que me fez me sentir melhor foi o contato com a natureza. Sim. Eu fui morar em Campinas e a minha casa tinha muitas plantas, né? Era uma vila que tinha muitas plantas. Então, eu comecei a me inspirar com o canto dos pássaros, né? As pequenas coisas. Assim Aquilo que que a cidade moderna, muitas vezes a não tecnologia não permite, não né? permite, né? Então foi muito benéfico para mim, embora eu tenha ido um pouco que a contragosto, né, de deixar a minha terra, mas foi uma experiência maravilhosa. Nós ficamos lá uns 4 anos, eu fiquei 4 anos e meio. E tinha um propósito. Tinha um propósito, né? Muito bem. Então, a Rejane psicóloga, quando foi que ela surgiu, Rejane? Assim, a Rejane sempre trabalhou com pessoas. Inicialmente, eu fiz outros cursos, né? Mas não Sim. tinha a ver comigo. Fiz processamento de dados, depois fiz matemática. Aí eu fui numa trajetória de me encontrar realmente na saúde. Olha aí, que lindo. Então, assim, na minha visão de mundo, nunca é tarde. O Nunca. desenvolvimento humano, ele vai até o fim da vida. Então, Exatamente. nós temos sempre oportunidades, né, de estar nos autoconhecendo, Sim. de estar progredindo e buscando aquilo que nos satisfaça, né, como pessoa, como ser É humano. verdade. Então, eu estou sentindo assim na sua fala que não tinha convidada melhor para falar sobre desesperança do que você, porque você, pelo pouco que você está apresentando para nós, para os telespectadores, a gente percebe que você tem experiência vivenciada diante do Isso. tema. Como é para você hoje, como psicóloga, trabalhar com esse tema desesperança quando o paciente chega para você, né? O que seria a desesperança na sua escuta ativa enquanto psicólogo? Fale um pouquinho, porque muitas vezes as pessoas pensam que desesperança é só falta de acreditar em algo. Né? A pessoa não tem esperança, não acredita mais. E não é. Desesperança ela é muito além. Fala um pouco para nós, por favor. A desesperança, ela alcança muitas pessoas em várias idades. Muitas vezes as pessoas ligam a desesperança à questão da depressão, e não Sim. necessariamente a pessoa que tem desesperança tem transtorno depressivo ou outros, né? Sim. Como muitas pessoas que se suicidam, muitas não, algumas, né, por dados estatísticos, que não têm transtorno, mas acabam pela desesperança, pelo desespero, por falta de autoconhecimento, de lidar com as questões da vida, essa vida moderna, né, de cobranças. Então, assim, é realmente muito subjetivo, né? Então, você vê ali, cada paciente que chega é um universo, E né, desesperança único. não é sinônimo de depressão, né? Não. A desesperança ela pode existir sem você ter o transtorno depressivo maior que pode te levar, né, Isso. contra a sua própria vida, né? Fazer algo É, contra a sua própria vida. Então, assim, a desesperança, ela é um estado de espírito onde a pessoa não isso. tem motivação e não acredita, né, que há a possibilidade de ser feliz, de uma Isso. conquista, de fazer algo acontecer, de construir histórias, né? Então, a desesperança é algo que é importante a gente mencionar, porque a desesperança ela não está presente só no adulto. Traz um estado de inércia muito grande, né? Sim. Como se a pessoa tivesse uma venda nos olhos, que ela não consegue, um véu que ela não consegue perceber as, as coisas boas da vida, né? O que está à sua volta. Quem está envolvido emocionalmente também, às vezes, não consegue muitas vezes perceber pelo que aquela pessoa está passando. O importante é a gente ver os sinais, né, dos nossos E como é parentes. difícil você conviver com uma pessoa que sofre de desesperança.
né? Porque o dia amanheceu, para aquela pessoa muitas vezes não vai ser positivo, né? Imagina você convivendo. Então, a desesperança, ela traz nesse contexto próprio familiar, no contexto dos vínculos, também muitas vezes afastamento. Exatamente, o isolamento, inclusive, é uma dessas fases, né, que a pessoa está nessa fase de desesperança, que ela não vê mais saída, ela Sim. não consegue ver solução para os problemas, né? Se for um problema de luto, né, é muito grave, porque Sim. se ela não tiver condições de ter aquele apoio, vai ficar mais difícil dela sair daquele ciclo, né? Chegar a ser um Como é que ciclo. você apresentaria para os nossos telespectadores características de uma pessoa que está vivendo desesperança? Como é que sabemos que não existe um modelo pronto, mas assim existem algumas características que são comuns. Quais seriam essas características que você poderia falar aqui para que as pessoas possam conhecer, saber, né? Eu acho que o programa ele tem esse objetivo também de levar informação para a sociedade, de ajudar, né, para que as pessoas clarifiquem mais, né, sobre esse conhecimento que é um conhecimento para a vida. Uhum. Fale um pouquinho para nós, Regiane. Olha, a gente precisa perceber os sinais, né? Você vê o funcionamento de uma pessoa, mas é porque ela é introvertida. Muitas vezes não, né? O que acontece é que aquela pessoa está passando por uma fase difícil na vida dela, é a autoestima baixa, são vários, uma vulnerabilidade tão grande que qualquer crítica é capaz de. E cada vez mais ela vai se isolando. Entendeu? Porque o isolamento uma das etapas dessa questão da desesperança, porque ela não consegue mais lidar com o mundo. Ela não consegue Sim. mais estar no mundo, né? Porque ela não tem mais aquele, aquele sentimento de positividade, assertividade, né? Diante da vida. Não consegue mais ver as coisas boas da vida. E a desesperança tem a ver também com o que você falou, o sentido da vida, o prazer, né? De acordar pela Isso. manhã, do desafio de passar um dia todo lutando, trabalhando, né? Caindo, levantando. Então, a Levantando. desesperança, ela incapacita, muitas vezes, a pessoa Sim. das próprias relações com ela mesma e com os outros, né? Com as pessoas que estão no seu entorno. Isso, a questão das relações interpessoais ficam difíceis, né? À medida que essa pessoa vai se relacionar, que ela precisa se relacionar, muitas vezes ela vai reagir, vai ter reações que vai causar dificuldades naquele relacionamento. Eu digo isso pelo fato de pessoas que têm transtorno de ansiedade, têm pensamentos depressivos, né? E alguns Sim. momentos que aquela pessoa está naquele ciclo de desesperança, quando ela não pode se isolar porque ela trabalha, ela tem que ou estuda, né? Então assim, ela precisa conviver em sociedade, mas ela fica isolada do mundo, dentro do mundo, né? Porque ela não consegue ver prazer em estar com os outros pelo fato dela não estar se sentindo bem e ela não ter. E a desesperança, ela traz as sintomatologias mesmo do isolamento muito recorrente. São Isso. pessoas que têm evitações de estar em comunidade, de estar com a família, em grupos, participando de eventos. E a desesperança, ela traz também essa questão negativista, né? A forma como a pessoa olha para tudo que chega para ela. Muitas vezes ela nem terminou de escutar o que o outro tem que falar e ela já traz a desesperança, né? A negatividade como um ponto para que ela possa ali se ancorar e negar um convite, negar, né, uma Isso. participação, negar. É uma forma de fazer diferente para que ela possa encontrar prazer. Isso ela até faz com que algumas pessoas se afastem dela, né? Sim, Tornando cada vez mais difícil a situação do sofrimento, né, que aquela sim. pessoa está passando. E às vezes pode ser assim um teor de fantasia, né? E Muitas vezes, né? muitas Pensamentos que não vezes, são então reais, que né? tem que ser trabalhados, né? A importância de ter um acompanhamento profissional, né? Para poder a pessoa começar a desabrochar, sair daquele ciclo que ela vive, para que ela consiga ver uma vida mais bela, né? Porque Sim. todos nós, em algum momento da vida, a gente teve um momento de desespero muito grande, inclusive aquela pessoa, aí você chega àquela pessoa para ela refletir. Qual foi o último evento de dor que você teve na vida? Uhum. Aí, e você está aqui.
Então, vamos trabalhar isso, né? Essa Isso. questão, Tá. reforçar. É interessante o que você está trazendo, porque quem vivencia a desesperança, com certeza não é algo que ela dormiu e acordou assim, né? Muitas vezes já vem uma desesperança aí crônica, né? Que vai avançando à medida que você vai ganhando mais responsabilidades, família vai aumentando, as coisas vão aumentando, então a desesperança vai aumentando. E muitas vezes a própria pessoa, ela não para pensar sobre os ganhos. Ela percebe, por meio da desesperança, tudo que chega para ela que é ganho, chega como negativo. Um peso a mais, uma responsabilidade a mais, né? Um sacrifício a mais de pertencer naquele ambiente, né? Com aquelas pessoas. Então, a desesperança, ela traz características que, para nós, psicólogos, profissionais da saúde, da saúde mental, a gente consegue identificar, mas muitas vezes, no próprio contexto familiar, a família consegue ser rede de apoio e ajudar essa pessoa para que ela possa realmente ser amparada, né, pela família e buscar o tratamento. Como você conduz um caso de desesperança no consultório? Muitas vezes, na maioria das vezes, precisa de medicação. Existe uma equipe multidisciplinar que você encaminha? Sim, eu encaminho sim para o psiquiatra, né? Encaminho, dependendo da situação da pessoa, se ela está precisando de algum acompanhamento, né? De um endócrino, né? Que às vezes a pessoa está com aquelas questões, né? De hormônio, dessa parte, né? Endócrina, e principalmente ir para o psicólogo, né? A Claro, a gente que psicoterapia. está ali atendendo, a gente procura ver ali naquele sujeito o que é que ele mais necessita naquilo que ele está enfrentando, certo? Naquele momento, porque muitas vezes precisa de uma equipe muito maior, mas naquele momento, o que é suportável para essa pessoa que está enfrentando desesperança? Ela suporta ir para a terapia, ela suporta a medicação, ela não suporta mais nenhum outro compromisso, né, para que ela possa estar buscando essa saúde. Então, gradativamente vai havendo uma evolução, uma melhora. E assim, a psicoterapia é muito indicada, muitas vezes a medicação é indicada, muitas vezes outros profissionais, como você falou, são indicados, mas algo muito importante na desesperança é saber que não está sozinho, né? É encontrar a sua rede de apoio. É a rede de apoio que realmente vai, abraçar essa pessoa e trazer esperança para essa pessoa. E a pessoa saber que ela não está sozinha, né, gente? Que o apoio começa com a família, às vezes ela mora só, mas ela tem os amigos, ela tem, né, aquelas pessoas que estão mais próximas dela, né? E a família é um apoio imenso, né? Os pais, né, alguém que está mais próximo ali, perceber que a pessoa está trazendo aqueles sinais, olha, teve um momento que funcionava assim, agora está funcionando, os comportamentos mudaram, né? E aí a gente vai ver o que é que está. A família pode observar esses sinais. Mas os sinais mais visíveis é o isolamento, a esquiva de participar, né, de eventos. Familiares, familiar. E a tristeza, você percebe que aquela pessoa não traz mais brilhinho no olho, né? Ela não sorri com a simplicidade, ela não sorri espontaneamente, né? Então, a desesperança, ela é muito semelhante à tristeza. Isso, a tristeza. E tem uma coisa que eu andei refletindo, né, pelo fato de eu estar refletindo sobre essas questões, né, da desesperança, do desespero, é a questão do sentido da vida, né? Não necessariamente uma pessoa que tem desesperança, está com desesperança, ela perdeu o sentido da vida. Sim. Muitas vezes ela não está conseguindo enxergar aquele Sim. sentido, né? Então a psicoterapia é muito bom para que ela comece a observar os caminhos de luz que ela tem. Sim. Entendeu? Então, assim. E pensar se pode sobre, né, trabalhar. esses sentimentos e essas emoções que ela vivencia, porque se são sentimentos e emoções que estão ali de forma recorrente, né, apontando para a desesperança, e que tal a gente começar a olhar, né, de uma outra forma, né, olhar para aquilo que existe no teu contexto familiar e que você não está vendo, né? Uma Isso. família saudável, um trabalho, né, alguém esperando por você. Apontar todas essas
questões a favor da felicidade, que sim. está ali à nossa volta, e quando a pessoa é, como eu digo, quando ela está com aquele véu que ela não consegue ver, é você aos poucos ir mostrando, né? Olha, vai induzindo, mostrando de uma forma saudável, né? Sim. Também. Na tua prática Muita. clínica, qual é a sua abordagem? A minha é psicologia analítica, né? Analítica. Então, chega um Isso. paciente que a queixa dele é falta de motivação, falta de vontade para fazer as coisas, desânimo, é vontade de sumir, de não voltar mais, vontade de dormir, não acordar. Ele não fala em morte, mas ele dá pistas de desesperança para você. E aí você ali, você desenvolve um plano terapêutico. O plano terapêutico da psicologia analítica é um processo dialético. A gente vai ali com o paciente, junto com ele, fazendo questionamentos, até o momento em que ele se observa, ele vai se construir de dentro para fora. Sim. Entendeu? Até ele conseguir compreender, ter aquele autoconhecimento. A gente sabe que um momento desse é um momento que requer assim uma certa rapidez, né? Sim. Não é uma coisa que pode ser, por exemplo, a psicologia analítica, ela vai com essa dialética aprofundando, traz a questão por exemplo, a pessoa tem um potencial, todos temos, né? Sim. Nossa psique é múltipla. Sim, sim. Então, assim, a pessoa gosta de desenhar, por exemplo, pintar. Então, vamos um pouco trabalhar isso. Mas faz tempo, né? Já teve casos, faz tempo que eu não pinto, que eu não faço um quadro, pois vamos fazer um. Né? Então, assim, quando ele coloca, né, a pessoa coloca no quadro, que aí a gente vê que é projetivo, ele vai projetar aquilo. E também um resgate de memórias positivas onde existia prazer, né? Assim como a música, a sim. escrita, né? Então, assim, mais uma das coisas que a gente trabalha, assim, de início mesmo é a questão da dialética, do autoconhecimento. Autoconhecimento. Né? E a psicoterapia, ela é um processo. Isso. Né? Então, assim, muitas vezes a queixa que chega no consultório não é exatamente a dor. Muitas vezes ela chega com uma queixa, a pessoa chega com uma queixa X, e nesse processo dialético que você traz, nesse processo humanizado, no processo da psicoterapia, muitas vezes a pessoa começa a se auto-perceber, poxa, não é? Isso não é exatamente, né, o que eu pensava que era, tem algo a mais, né? Então você leva o próprio sujeito a descobrir o seu caminho. Sim. Ele vai dizer, olha, e já aconteceu na clínica, de chegar, olha, Reijane, eu pensei sobre isso, isso e isso. Sim. Eu digo, exatamente, eu esperei você falar sobre isso. Sim. Mas quando você está ali no processo terapêutico, você vai com os questionamentos. E é lindo, né, o processo terapêutico, porque assim, não é o psicólogo que dá a resposta, que vai falar a resposta e nem induzir. Não é por aí. Mas assim, o tema, ele vai sendo questionado, e faz a pessoa pensar. E quando ela pensa, ela entra em contato com o seu eu, ela entra em contato com a sua atenção plena, né, para entender o porquê que ela pensa sobre isso. E quando ela pensa, o que é que ela sente sobre isso. E quando ela sente, como é que ela age em decorrência disso. Então, a psicoterapia, principalmente para quem passa por situações de desesperança, né, situações adversas, situações de conflito, ela ajuda muito porque por meio da palavra, por meio da pintura, como você falou, por meio da poesia, por meio da arte. Resgatar isso que ficou. Resgata, porque com certeza nessa memória tem coisas boas arquivadas, né? E muitas vezes o nosso cérebro, ele esconde, né? Ele retém essa informação. Lá escondidinho, inclusive a esperança fica lá escondidinha. Exatamente. E o acessar nesse desespero vai ser a desesperança. Olha aí, que lindo. Regiane, você falou agora uma palavra que eu gosto muito, que se chama esperança. Né? Quando criança, não sei se você fazia isso, mas eu brincava, existia, à noite saía catando esperança, né? Aquele bichinho, um gafanhotozinho verde, né? E a gente ficava muito feliz quando você encontrava uma esperança, era que algo bacana ia acontecer no outro vagalume. dia. O vagalume, a esperança. E aquilo ali, aquela cena, né? E quando você traz isso para a tua prática, quando você traz isso na tua roda familiar, e roda familiar não é só
família de sangue, né? Roda familiar onde você trabalha, né? Onde você convive, você traz a palavra que vem carregada de esperança, acende, né, um brilhinho nos olhos das pessoas, né? Você quer ver como é bacana é você conversar com pessoa que diz assim, porque eu vou fazer tal coisa o ano que vem. Daqui a 6 meses eu vou fazer tal coisa. A pessoa pode até não fazer, mas ela traz tanta esperança que acaba te contaminando. Os olhos brilham porque ela tem fé no futuro. Ela tem fé em si. Sim, essa fé que se tem em si, né? Quando se descobre o que tem de bom, de potencial, né? De fortaleza, porque muitas vezes a pessoa, quando ela está passando por desesperança, ela fica com o pensamento rígido somente naquilo que ela vê no seu dia a dia, que é dados negativos, né? Que são dados negativos, que são situações disfuncionais. Então, a desesperança, ela traz para nós evidências de que essa pessoa precisa de ajuda. Isso. Uma pessoa negativista, uma pessoa que mudou, uma pessoa que não é mais proativa, animada, feliz como ela sempre foi, tem algo aí que precisa ser investigado. E pode sim ser a desesperança. E a desesperança, ela não significa depressão, como você falou, mas a desesperança é uma característica da depressão. Sim. Né? E da ideação suicida também. Né? Então, falar sobre desesperança é muito importante. E não é só com nós adultos, não. Nós precisamos falar com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, com os idosos. Porque o que faz você levantar de manhã e estar aqui? É você ter uma esperança de que vai dar tudo certo o seu dia. Expectativa de vida, assim, expectativa positiva, né, de que as coisas. Muitas vezes a pessoa não consegue porque está faltando neurotransmissor, está faltando química, está faltando medicação, mas outras vezes falta rede de apoio também, né? Regiane, falta rede de apoio. Como eu disse, né, tem pessoas que não têm assim uma rede de apoio. Sim. E aí a gente não sabe que o sofrimento é grande e essa pessoa não consegue encontrar essa rede de apoio. Então, é mais difícil dela conseguir sair desse ciclo. Né? Pois é importante também a gente não deixar de falar que não é só o adulto que tem problema e passa por desesperança. A desesperança ela está muito na sociedade, nessa população mais jovem também. Isso, a população mais jovem ela está muito conectada, ela está muito isolada, ela está muito afastada, né, daquilo que faz você se sentir bem, que são os outros, né, no encontro com os outros presenciais, como nós estamos aqui, né? Isso. Uma coisa bem interessante é que eles se ligam tanto, né, nessas redes sociais, que eles esquecem que existe um mundo. Tem que ir para a aula, vai, porque tem que ir, porque existe cobranças, tal. Mas eles têm, assim, se isolam mesmo, às vezes, muitas vezes até dos amigos, né? Sim. E quando está com um desespero em alguma coisa, eu não consigo atender às expectativas, né? Porque é cobrança de imagem, das redes sociais, né? Sim. E tudo. Então, aquele jovem, ele vai se comparando, né, com os outros e vai trazendo se fechando no mundo dele, né? Regiane, nós vamos dar uma paradinha para pedir aqui o nosso segundo bloco e nós vamos retornar já. E nesse segundo bloco nós teremos perguntas dos nossos telespectadores. Sim. Não saiam daí que o programa vai já voltar. E agora, retornando para o nosso segundo bloco, nós vamos para as perguntas dos nossos telespectadores. Regiane, eu vou fazer as perguntas agora, aí você vai responder e depois nós vamos continuar o nosso bate-papo, tá certo? Tá certo. Então vamos lá. Primeira pergunta: quem está sem esperança sempre está deprimido? É um caminho, né, que a pessoa, é um caminho a ser trilhado. Quando a pessoa está com desesperança, ela está em desespero. Ela deve estar com ansiedade muito grande e com pensamentos depressivos. Certo. Se ela for uma pessoa que já tem a depressão, porque nem sempre a pessoa que tem depressão se isola, né? Sim. Ela até demonstra um
um sorriso, alguma coisa, mas aquela pessoa tinha depressão, né? Entendeu? Então, assim, e tem as pessoas que não conseguem interagir. Então, uma pessoa uma pessoa com desesperança, não necessariamente que ela vai ter a depressão, mas naquele momento ela está no processo depressivo, um processo afetivo de negatividade, que é difícil ela conseguir se libertar daquilo se não tiver um apoio, né? Um apoio. Isso. E você falou algo interessante naquele momento, porque muitas vezes um processo de desesperança, a pessoa consegue sim sair, né, desse quadro de desesperança, e naquele momento ela tinha pensamentos depressivos, ela tinha sintomas depressivos, só que passa. Se você busca cura, se você se autoconhece, se você faz terapia, né? Tem que procurar ajuda dos profissionais que possam te ajudar. E, realmente, quando a gente usa essa palavra no momento, faz toda a diferença. Eu sempre falo no meu consultório, você não é depressivo, você está com sintomas depressivos, porque muitas vezes a pessoa não tem diagnóstico de depressão e nem de ansiedade, né? Ansiedade generalizada, mas ela está com sintomas de ansiedade devido a algum fato, algum trauma, alguma situação. E Rejane, quando a pergunta é, quem tem desesperança tem depressão? Aí você respondeu, não necessariamente. Você pode falar as características da desesperança para que as pessoas possam entender um pouco melhor? A desesperança é um momento difícil na vida da pessoa, onde ela está em uma fase de desespero muito grande, porque ela não vê solução nenhuma para aquele problema que ela tem. Às vezes é um luto, né? Lutos, vários tipos de lutos, uma perda do emprego, né? Ou algo que ela coloca com intensidade muito grande, né? Por conta da fragilidade, da vulnerabilidade que ela está. Né? Então, assim, é algo que realmente tem uma característica diferente da depressão, porque a depressão, quando a pessoa tanto depressiva, a pessoa depressiva que tem depressão, como a pessoa que não tem, que tem desesperança, os sentimentos, é um turbilhão de sentimentos que faz com que a pessoa fique na inércia. Então, assim, por isso que ela se isola, porque ela não consegue sair do quadro, né? Esse quadro negativista, ele é evolutivo, né? Cada vez ela vai ficando mais embotada, vai mais tomando uma proporção, né, que chega a ser crônica, né? Sim, porque geralmente a depressão é passageira. Você fez até eu me lembrar o seguinte: muitas vezes a desesperança é passageira, né? Às vezes, quando ela se torna crônica, é mais grave, né? Porque aí a gente tem que também tem que tomar cuidado, né? Tem que ter muita cautela, né? A família tem que observar isso, incentivar aquela pessoa a buscar porque fases difíceis na vida todo mundo passa. Isso, é isso que eu ia dizer. Agora, se manter na desesperança, que é algo que precisa ser avaliado por profissionais da saúde mental, né? Porque, de repente, é algo mais severo aí. Muitas vezes, eu posso falar, muitas vezes a desesperança é aquele momento em que a pessoa ela não se enquadra mais naquilo que ela se enquadrava antes. Ela mudou. Então, a mudança dela faz com que ela se sinta, muitas vezes, estranha naquele ambiente que ela vive, porque ela mudou. Só que ela não tem consciência. Então, a psicoterapia também ajuda essa pessoa a conhecer esses limites, até onde eu mudei, que eu não me enquadro mais, ou até onde realmente isso faz parte da minha vida. Sim. Faz parte do meu interior, do meu emocional. Entendeu? Então, assim, é muito... E aí a segunda pergunta é bem interessante. É possível voltar a sentir esperança depois de muito sofrimento? Tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Isso, tem sim. E se a gente for ver, todos nós, como eu já havia falado, passamos por momentos de desesperança na vida, né? Os mais velhos provavelmente já passaram mais tempo, já tiveram mais tempo para passar, né? E também jovens e adolescentes já passaram por dificuldades. Então, quando a gente começa a perceber que o problema que eu tenho hoje, né, que está me desesperando, me isolando do mundo, dificultando mais ainda a minha busca de melhora, de alívio, né, de sentir prazer, de sentir bem com os meus relacionamentos, inclusive familiares, relacionamentos de amizade, trabalho e tudo, é importante a pessoa saber que aquilo é só uma fase.
entendeu? Sim. Aquilo é só uma fase. Então, o que é que a gente pode buscar? Você pode até dizer, nossa, em ano tal eu passei por isso foi muito mais grave que agora. Ou então Uhum. você olha assim, até mesmo o psicoterapeuta junto, né, diz assim, o que é que você pode fazer? O que é que você pode fazer? Né? Como você pode fazer para mudar isso? Né? E quando você vai poder? Não, mas não é fácil, eu vou só poder daqui a um tempo. Então, vamos cuidar de cada etapa, viver Uhum. cada dia. Vamos buscar as coisas belas da vida, vamos buscar as pessoas que nos amam. Nós sempre temos pessoas que estão ali do nosso lado, entendeu? Uhum. Então, assim, buscar essa, esse toque de amor, de esperança, de fé. Fé em si e fé na vida, né? Sim. Que vai mudar e que vai ser melhor. O dia de hoje, amanhã vai ser melhor que hoje, mas eu preciso viver o meu dia de hoje e preciso fazer o possível, né? O que eu puder fazer com apoio, eu preciso fazer para que eu me sinta melhor e eu consiga dar conta das minhas demandas, né? Que é um desafio. É um É. desafio É, e a vida é feita de viver, desafios. viver tem grandes possibilidades de você se deparar com a desesperança em algum momento, mas nem por isso, né? A gente Isso. vai se fechar naquele mundo depressivo, né? Naquela Uhum. situação disfuncional, naquele negativismo. E você tem um livro. E você tem Tenho. uma poesia muito bacana, lê aí para nós Sim, sobre posso ler aqui. desesperança. Certo. Vamos ver o Inclusive, que é que você ele vai é um trazer. livro, Ah, ela é uma poesia de esperança também. Eu vou de aqui. esperança, olha aí. Também, vamos lá. Né, ó. 1000 lágrimas, milagre. A lágrima pode ser de alegria, de esperança e gratidão, das lembranças festivas, a sublime lágrima do perdão, da lágrima da distância, do reencontro desejado. Em lágrimas milagrosas, desvela-se em compaixão. Ó lágrimas poderosas, lágrimas da bondade, sob as asas da liberdade, são lágrimas do coração. Que lindo. Então, Lindo, lindo, lindo. E quando você finaliza falando são lágrimas do coração, o quanto que você leva a pessoa a pensar sobre essa reflexão mesmo, né? Porque nem sempre o choro, essas lágrimas, são lágrimas que serão interpretadas de uma forma negativa. isso. Né? Então aí Uhum. fala de esperança, é onde você na Fala de tua poesia esperança. traz a esperança. Isso. Muito E bom. Como falando é? de lágrimas. Exatamente. Como é que as pessoas podem encontrar o seu livro? O meu livro, eu tenho o meu e-book, né? Que aí entra em contato comigo que eu, Tá, então fala tá? aqui o seu arroba. Você tem o Certo. Instagram, como é que as pessoas Tenho. entram em contato com você? É arroba psiquicorpo. Psique, E corpo corpo, e Regiane corpo. Brasileiro Garcia. Muito bem. Então, gente, Isso. fica aí a dica. Se vocês quiserem acessar mais informações, materiais, Uhum. falar com a Regiane está aqui falando de algo que é muito importante na atualidade, que é muitas vezes situações que nós vivenciamos e que a gente acredita que não vai mais poder sorrir e, na verdade, pode, né? Você mesmo é um case, né, Regiane? Você já passou por situações Já assim? passei 4 anos de uma situação difícil, né? Mas que a arte, a poesia, a pintura, a escrita, e se você gosta de música, se você, né, gosta de filosofia, tem várias formas da gente conseguir lidar com o nosso interior, né? Porque é de mim para mim. Sim. Embora tenha as pessoas, né, à minha volta, mas é de nós para conosco e Isso. para com os outros, E na tudo, muitas interação. vezes nós queremos compartilhar, né? Quer dividir com o outro. Mas quando é algo do seu interior, quando é algo que fala da sua essência, que fala da tua história, da sua intimidade, dos seus sonhos e até dos seus pesadelos, é você e você, né, Rejane? E Isso. aí, quando você entra em contato com essa pessoa que mora aí dentro de você, desde sempre, e você acessa e descobre o que que é suportável, o que que é insuportável para essa pessoa, o mundo vira.
a chave, né? As pessoas viram a chave e o mundo passa a ter mais esperança para você por onde você passar. Então, assim, você nunca está sozinho, procure ajuda. A desesperança é um sentimento muito ruim de você manter no seu dia a dia, porque quanto mais você mantém e potencializa a desesperança, mais distante você fica do seu mundo. Então, procure ajuda. Rejane, o que você pode deixar aqui de mensagem para que as pessoas que estão nos assistindo possam também, a partir deste momento, compartilhar coisas boas e ajudar tantas outras pessoas? Primeiro, eu quero agradecer, né, estar aqui nesse instante, nesses momentos importantes de reflexão. Sim. Né? E eu quero dizer que cada um tem o seu caminho, tem as suas descobertas interiores que podem, sim, superar as dificuldades, que são desafios da vida, que nós estamos trilhando um caminho, a trajetória do herói, todos nós temos essa trajetória de altos e baixos, mas que a gente vai vencendo a cada dia e vai construindo, né, o nosso caminho, um caminho mais leve, né, um caminho onde a gente possa ter mais expectativa de resolução de resposta e tentar viver em harmonia com aqueles que nos cercam. É verdade. Muitas vezes a gente precisa de tão pouco para a gente acessar a esperança, né? E a gente fica focado na desesperança, né? Naquilo que está tão distante. Eu vou pegar né? justamente a desesperança. Exatamente. Então, pense sobre isso. A esperança pode ser algo muito próximo de você. Pode ser uma pessoa, pode ser uma ação, pode ser uma atitude, pode ser um cheiro, pode ser um objeto, pode ser a sua fé, pode ser tudo. A esperança ela pode se transformar em vários performance para que você possa estar, a partir daí, se conectando com você mesmo. Então, busque ajuda, você não está sozinha. E fiquem aí que já já a gente volta para fazer o fechamento do programa. E hoje encerramos mais um programa Imersão na Educação e Saúde com profissionais de sucesso. Eu sou a doutora Helenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e o meu @ é HelenesePsi. Siga aí para que você tenha mais conteúdo, siga o nosso canal, para que você possa ter mais informação. E divulgue esse material, porque o tema hoje foi muito importante, foi desesperança, com a psicóloga convidada Rejane Brasileiro Garcia. Então, não perca, até a próxima.